Sabe aquela frustração que quase todo mundo já sentiu na escola? Aquela sensação de que o que se aprende na sala de aula não tem nada a ver com o mundo real lá fora? E se eu disser que existe um modelo que está literalmente quebrando essas paredes? Hoje a gente vai mergulhar numa abordagem que está mudando o jogo da formação técnica. Vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. A pergunta que todo estudante já fez, seja em voz alta ou só para si mesmo. Tá, professor, mas onde é que eu vou usar isso na vida? Essa dúvida, né? Ela é mais que uma simples pergunta. Ela é o sintoma de um problema bem maior na educação tradicional. E é o nosso ponto de partida. E aqui a gente vê o problema escancarado. De um lado, o modelo antigo, com as matérias todas separadinhas em suas caixas, sabe? Conteúdo todo fragmentado. E do outro lado, o que o mercado de trabalho pede. Gente que resolve o problema complexo, que sabe juntar A com B para tomar uma decisão importante. A distância entre esses dois mundos é gigante. Então fica óbvio que não dá para continuar assim. A gente precisa de uma ruptura. E não é só um ajuste pequeno, não. É uma mudança de mentalidade, uma forma completamente nova de pensar o ensino. Porque, no final das contas, o grande desafio hoje não é só decorar informação. É saber conectar os pontos. O mercado não quer só quem sabe, quer quem sabe fazer algo com o que sabe. Um profissional que consegue ler um cenário, juntar informações de áreas diferentes e, aí sim, tomar uma decisão inteligente. E aí, qual é a solução para esse quebra-cabeça todo separado? A resposta está numa abordagem pedagógica diferente. Uma que foi pensada exatamente para construir pontes entre as disciplinas. A palavra-chave aqui é interdisciplinariedade. E muito cuidado. Isso não é só misturar um pouco de cada matéria e pronto. A grande sacada é criar um diálogo de verdade entre as áreas. É fazer com que uma converse com a outra para construir um conhecimento único, que faz sentido e que dá para aplicar na prática. É tirar a teoria do papel. Mas como é que isso acontece de verdade? Bom, a gente vê que essa ideia se apoia em 4 pilares que são essenciais. Primeiro, a cooperação entre os professores. Depois, um planejamento feito em conjunto. Terceiro, um objetivo em comum para todo mundo. E, claro, um problema central para ser o foco da investigação. É um trabalho de time de verdade. E a ferramenta que faz tudo isso virar realidade é o tal do projeto integrador. É aqui que a mágica acontece. Os estudantes são colocados de frente com desafios reais, ou que simulam a realidade, tipo criar um plano de negócios do zero ou analisar uma empresa. A aprendizagem ganha um propósito, porque ela é usada na hora. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo. Como esse tal de ecossistema de conhecimento funciona? Como as matérias diferentes se conversam, tendo a administração ali bem no centro de tudo? Essa imagem aqui é perfeita. Ela ilustra a ideia de um jeito brilhante. Pensa num conjunto de engrenagens funcionando juntas. A administração é a engrenagem central, sabe? É ela que organiza e dá a direção para o projeto. E as outras disciplinas, matemática, história, geografia, português, são as outras engrenagens que trazem as ferramentas certas e o contexto, garantindo que a máquina toda rode lisinha. Vamos para um exemplo bem prático. A administração chega com a estratégia planejamento, liderança, organização, mas como saber se essa estratégia para em pé, se ela é viável? Aí é que entra a matemática aplicada. Ela vem e testa as ideias com números, calculando fluxo de caixa, margem de lucro, custos. Uma área define o quê e a outra valida o como. Faz todo sentido, né? E a análise não para por aí. A história econômica ajuda a entender o contexto no tempo. Por exemplo, entender como a Revolução Industrial mudou tudo ajuda a tomar decisões melhores hoje. Ao mesmo tempo, a geografia econômica dá o contexto no espaço. Qual o melhor lugar para abrir um negócio? Como funciona a logística? De repente, tempo e espaço viram parte da estratégia. E o que costura tudo isso junto? A comunicação. Como diz a frase aqui, um bom projeto mal apresentado perde força. Saber comunicar é saber administrar. Pensa bem, não adianta nada ter a melhor ideia do mundo se ela não for bem defendida num relatório ou numa apresentação. A língua portuguesa é a habilidade que dá voz e força para todo o trabalho técnico. Tá, isso tudo soa muito bem na teoria, mas como é que a coisa funciona no dia a dia? Vamos dar uma olhada no passo a passo do projeto integrador. E não é um processo caótico, de jeito nenhum. Pelo contrário, é uma jornada bem estruturada, dividida em 8 etapas bem claras. Começa lá na definição de um tema, passa pela pesquisa, pelo planejamento, até chegar na proposta de uma solução e, finalmente, na apresentação. Cada passo desse exige habilidades diferentes e usa conhecimentos de várias matérias. E aqui, olha só, tem uma virada de chave fundamental: a avaliação.
O foco não é mais só na nota da prova ou no trabalho final. O que se avalia é o processo, a construção do conhecimento. A lógica é valorizar a participação, a coerência entre o que se aprendeu e o que se aplicou, a clareza na hora de comunicar e, claro, se a proposta é viável. O caminho importa tanto quanto a chegada. Agora a gente chega na parte mais importante, né? O resultado. No final de tudo, que tipo de profissional esse modelo consegue formar? A diferença é gritante. O objetivo aqui não é formar um mero executor de tarefas, alguém que só sabe seguir ordens. A meta é formar profissionais que pensam, que refletem, que têm uma visão completa da organização, que se adaptam e que têm pensamento crítico. É formar gente que entende de números, de pessoas, de contexto e de estratégia, tudo ao mesmo tempo. O resultado, então, é um portfólio de competências que vai muito, mas muito além do técnico. A gente está falando aqui de desenvolver habilidades socioemocionais que são cruciais, como o trabalho em equipe, liderança, saber resolver um conflito, tomar decisão sob pressão, que são exatamente as habilidades que o mercado de hoje mais valoriza. Então, para resumir o que a gente viu, essa abordagem conecta áreas do conhecimento que antes eram separadas, ela torna o aprendizado útil na hora, desenvolve competências profissionais que são super sólidas, valoriza a bagagem que a pessoa já traz e, o mais importante, prepara para os desafios complexos e reais do mercado de trabalho. Essa citação do material de origem fecha a ideia com chave de ouro. O projeto integrador não é só mais um trabalho para cumprir tabela. Ele é a peça central que amarra todo o aprendizado e entrega para a sociedade um profissional que está, de fato, pronto para o que der e vier. E tudo isso deixa a gente com uma provocação para pensar, né? Fica a pergunta: como seriam os nossos locais de trabalho, as nossas escolas, se a gente começasse a construir mais pontes entre as áreas e a derrubar os muros? A resposta para isso pode transformar não só a educação, mas o jeito como a gente inova e resolve problemas no mundo. Vale a reflexão.